irmãos, amados e queridos, que Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos fazer a leitura da parte inicial do Salmo de número 89. Salmo 89. Diz assim a palavra de Deus: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono, de geração em geração. Celebrem os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem é nos céus comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é soberano, tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que rodeiam. Senhor, nós queremos bendizer ao Senhor o seu santo nome. Pedimos a tua bênção essa noite para que nós possamos realmente sair daqui edificados por tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, de forma que tudo o que fizermos aqui seja para a honra e glória do teu nome. Sê conosco, ó Deus. Abençoe também aqueles que, por razões, não puderam estar aqui conosco, mas que o seu coração gostaria realmente de fazer parte desse santo ajuntamento. Que eles sintam-se abençoados e abraçados pelo teu Santo Espírito, onde quer que eles estejam. Sê conosco, sê com todos os santos espalhados por toda a terra. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos cantar louvores. Eu convido aqui à frente o Ministério de Louvor. Vamos cantar com alegria ao nosso Deus. Teu trono incrível, mais infinito ao intangível, no teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar, brilha em mim, brilha em mim. Tua
majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história, brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se
a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Os irmãos podem se assentar, nós vamos ter uma palavra de oração agora. Eu vou convidar aqui à frente Davi Rezende. Nós vamos orar pelo nosso pastor, que saiu de férias, que eles aproveite esse tempo, né, para descansar, recompor as energias, para voltar inspirado, para cuidar desse rebanho tão querido. E também o Davi Rezende vai fazer um convite para a juventude, né? E a gente vai orar por esse propósito também, pelo pastor e pelo que o Davi vai nos propor agora. Convite para dos dois? Pode ser. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. O convite vem em duas partes. O primeiro é para o culto jovem que nós vamos ter agora no sábado, dia 6, com o tema discipulado. Para quem vem acompanhando, antes de até o último encontro que a gente estava estudando um livro chamado Encontros com Jesus, do Timothy Keller. E em cada encontro, ele selecionava alguns episódios que as pessoas se encontraram com Jesus e mudaram a vida delas, né? E o último encontro do livro, que encerrou a série, foi o encontro de Maria Madalena no túmulo, né? E uma coisa interessante que ele termina o capítulo falando a respeito desse encontro é que ela passou de incrédula para proclamadora do Evangelho da Graça. E até combina muito com o nosso tema desse ano. E tendo isso em vista, uma coisa que a gente quer fazer é colocar isso em prática também. Então, a nossa juventude também vai, no mês que vem, isso eu já coloco aqui para que os irmãos estejam orando também por nós e pelo plano, de fazer uma curta viagem missionária, uma ação missionária lá em Duas Barras, na cidade de Duas Barras, dia 4 e 5 de outubro. E isso junto com a carreta missionária. Se os irmãos também se lembrarem, a igreja levantou uns recursos para a compra dessa, não dessa, mas da terceira carreta que a junta tem, quando teve aquelas enchentes no Rio Grande do Sul. Então, hoje em dia, tem 3 carretas dessas, que prestam serviços diversos à comunidade onde ela vai parando, e também fazem evangelismo. E a gente está propondo essa ação missionária para fazer parte, a gente já fez parte financeiramente, né? Fazer parte agora em loco com eles. Então, são esses os pedidos e os convites feitos aos irmãos. Vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos aqui na Tua casa, juntos, podendo Te adorar, cantar louvores a Ti, lembrar das verdades de quem Tu és, Senhor Deus, do que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor Deus, por nos acolher, por nos unir aqui como corpo. E nesse ensejo nós Te pedimos, Senhor, pelas férias do pastor Dicley, que nesse tempo de descanso o Senhor renove as suas energias, renove também as energias da Cláudia e do Léo, que a família toda, Senhor Deus, possa estar se curtindo, Senhor Deus, tendo esse momento proveitoso com seus familiares mais próximos também, lá na Bahia, Senhor Deus, que esse momento seja de renovo para os Teus servos. Abençoa-nos aqui também, Senhor Deus, com as atividades que permanecemos fazendo. Que o Senhor abençoe esse culto, que seja um momento de instrução, de acolhimento, encorajamento e desafio. Que cada jovem que vier, Senhor Deus, possa ser instruído e encorajado, Senhor, a ser um discípulo Teu mais fervoroso, Senhor Deus. Te seguir com mais afinco e também ajudar outros a Te seguirem, Senhor Deus. Mostrar o caminho para aqueles que ainda não Te conhecem. Te pedimos, Senhor Deus, que em cada uma dessas atividades que fazemos, Senhor Deus, que vamos fazer, que o Senhor possa nos tornar mais parecidos com o Teu Filho e possamos assim caminhar unidos, Senhor Deus, nesse corpo que é o Teu corpo. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer mais uma leitura da Palavra de Deus, dessa vez na Epístola de 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler do verso 17 em diante. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17 em diante. Diz assim a palavra de Deus. 1 Pedro 1, 17. Ora,
Se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Que assim seja, meus irmãos. Vamos cantar mais um louvor. Convido aqui à frente ao pessoal para nos conduzir nesse momento também. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão
é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos numa série de homens que são exemplos de fé, e hoje a gente vai meditar na vida de João Batista. O pastor Jader vai trazer a palavra. Que o Senhor nos abençoe, abençoe o pastor Jader nesse momento. Aproveite, reflita na palavra de Deus e assim nós sairemos edificados. Pastor Jader. Olá, irmãos, boa noite. Graça e paz. Vamos seguir nessa série. E para isso, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7. João Batista, uma voz no deserto. Vamos ler o texto, Lucas 7, a partir do verso 18. Tá? Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Aqui posso comparar estes homens desta geração, prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Amém. Meus irmãos, na história da redenção nós temos muitos nomes importantes, pessoas relevantes na fé que cumpriram a sua missão no seu tempo, no seu lugar. João é um destes, como os outros que nós temos visto, que são exemplos de fé para nós. E não é tarefa fácil falar de João Batista. Enquanto eu pensava, eu pensei primeiro no personagem, depois eu pensei em qual texto que eu iria apresentá-lo aos irmãos. Muito obrigado. Então eu revisitei vários textos
de Lucas, especialmente, que falam de João, do seu nascimento, mas eu acabei escolhendo esse texto aqui porque ele nos mostra alguns traços da personalidade de João, estabelece uma comparação entre João Batista e o próprio Jesus, além de que aqui Jesus também dá uma palavra de autenticação para o ministério de João. Então, existem muitas coisas que nós podemos aprender a respeito da biografia de João Batista aqui nesse texto. Qual o contexto que esse texto aparece aqui em Lucas? Duas coisas. Jesus está famoso, João Batista está preso. Por que Jesus está famoso? Se vocês notarem o verso 16 e 17, ou até um pouco antes, Jesus tinha ressuscitado o filho de uma viúva, uma ressurreição de alguém. Não é todo dia que se vê isso. Então, as pessoas ficaram impressionados. E no verso 16 eles dizem: um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em nosso favor, em favor do seu povo. Essas notícias chegaram então até os discípulos de João. Assim como Jesus, João Batista também tinha discípulos. Então, João está preso nesse momento, mas os seus discípulos têm acesso a ele, levam essa notícia até João. E quando João ouve isso, ele então pede para que os discípulos levem uma questão a Jesus, não é? E a pergunta dos discípulos é essa que está aí no verso 20. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Por que isso é importante para ele? Por que isso é importante para João Batista e é importante para todos, no final das contas? Bom, João não saberia, ou melhor, assim, nós não sabemos o que João pensava sobre a sua própria vida ali. Se ele tinha expectativa de sair vivo da cadeia, ou se, por algum motivo, ele pensava que iria morrer, né? E já estava ciente disso naquele tempo. Mas, independente disso, João Batista foi alguém que, desde o início do seu ministério, apostou toda a sua vida proclamando que um novo tempo de Deus estava chegando. Ele dizia frequentemente o seguinte: depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, do qual eu mesmo não sou digno de desatar a sandália. Então ele estava falando de um tempo, de uma visitação de Deus que deveria acontecer. Isso implicava que, para a nação de Israel, eles deviam responder a este tempo com arrependimento, conversão e o batismo, que é a expressão pública deste arrependimento. Então, somente se isso acontecesse, as pessoas seriam livres do juízo iminente. A mensagem de João era muito dura para as multidões que eram batizadas e para todos que ouviam, no final das contas. Tem algumas expressões, né, que são famosas, ali no capítulo 3 de Lucas. Ele chama as pessoas que estavam vindo para ser batizadas de raça de víboras. As cobras eram pisadas ou então mortas a golpes, e ele está chamando essas pessoas assim. Aqueles que estavam apegados à tradição israelita de forma mais intensa, que poderiam chamar, nós temos por pai Abraão, ele falou: olha, esqueçam isso, Deus pode chamar até dessas pedras aqui descendentes de Abraão. Se vocês não se arrependerem, vocês vão enfrentar o juízo de Deus com o sangue de Abraão ou sem o sangue de Abraão. Pertencendo ou não pertencendo a esse povo, o juízo está chegando. Ele diz também que o machado está posto na raiz da árvore, e aquele que não produzir frutos será cortado e lançado no fogo. Ele diz ainda, essa metáfora do fogo, né, como metáfora do juízo, que em sua mão este que viria traz uma pá, e com essa pá ele vai juntar no celeiro o trigo, mas vai queimar a palha no fogo. Então, João Batista pinta com cores bastante negras o cenário que está por vir, à luz desse tempo da visitação de Deus. Ele aposta a sua vida nisso. Aposta a sua vida em ser essa testemunha fiel que prepara o caminho do Senhor.
ele proclama essa mensagem de arrependimento. Isso já estava profetizado por Isaías. O texto diz que estradas tortuosas seriam endireitadas. Pessoas com uma vida torta vão ser transformadas. Então, esse é um tempo bastante particular, é um tempo, de fato, de um divisor de águas, ou de uma restauração completa para os que creem, ou de um juízo iminente, que ele anuncia também o risco. E é como de fato foi. Não somente João, mas Lucas registra que Jesus é chamado de sinal de contradição. O que significa isso? Significa que diante de Jesus é impossível você permanecer passivo. Na linguagem que Paulo usa aos romanos, Jesus é uma rocha na qual muitos se firmam nela, mas também uma rocha por quem muitos serão esmagados. Então ele é esse sinal de contradição. Alguma coisa vai acontecer a partir da chegada deste homem, que é o Messias, né, o Deus encarnado na terra. E João passou a vida a pregar isso. Agora, então, ele quer saber se Jesus é de fato este prometido na Escritura, ou se devia esperar algum outro. Essa expressão, né, aquele que haveria de vir, é uma expressão do vocabulário profético na Bíblia. Você encontra muito no Antigo Testamento. Há uma profecia de Zacarias, por exemplo, que fala: eis que o teu rei vem, ou seja, aquele que vem, aquele que haveria de vir e que vem, né? Eis que o teu rei vem montado em um jumentinho. E aconteceu também com Jesus, não é? Então, no fundo, João quer a confirmação de que o seu trabalho não foi inútil aqui na terra. E Jesus responde, não é, sem nenhum tipo de repreensão a essa pergunta. E responde ao seu modo, não é? E aqui nós já temos uma primeira aplicação nesse texto para nós, meus irmãos. É o seguinte: a fé verdadeira pode conviver com dúvidas, e as dúvidas devem ser levadas a Cristo. Nenhum de nós é capaz de esgotar qualquer coisa que seja em matéria de fé. Deus é um grande mistério que nos foi revelado. Essa é a linguagem da própria Bíblia para falar do reino, o mistério do reino de Deus. Então, pedir que Ele nos confirme aquilo que eventualmente nós já sabemos pela razão, não é necessariamente incredulidade. Porque, às vezes, tem coisas que nós já acessamos racionalmente, mas que, dada a dureza da vida, a dureza dos sofrimentos, parecem distantes da nossa experiência mais imediata. Veja o seguinte: João Batista não só sabia que Jesus era o Messias, como ele também anunciou isso a outros. Mas agora, no seu momento de sofrimento na prisão, é onde essa verdade é testada, não é? É provada. E a mesma coisa, ou pelo menos a mesma coisa não, mas algo similar acontece com a gente. Nós somos capazes de dizer que Deus é bom quando experimentamos momentos de bondade. Somos capazes de dizer que Deus é justo quando vemos a justiça ser manifesta. Mas e quando a coisa aperta? Quando tudo que nós conseguimos ver parece ser injustiça e maldade. É nessa hora que nós devemos buscar a Deus de maneira ainda mais intensa. Alguns lidam com essas crises tentando fugir, ignorar, fechar os olhos, se alienar, né? E isso tudo vai desenvolvendo na fé da pessoa uma espécie de amargura silenciosa, mas mortal. Na contramão disso, é preciso reconduzir, então, as dúvidas aos pés de Cristo. É o que João faz. Como diz o grande teólogo holandês, Herman Bavinck, não é fugir de Deus, mas é fugir para Deus. Então, o primeiro passo é identificar as dúvidas, em seguida levar as dúvidas ao lugar certo, ou à pessoa certa, que é o próprio Cristo. Então, se eles estão com dúvidas, Jesus vai responder esse questionamento.
Jesus podia dar uma resposta teórica, se fosse o caso. Ele podia contar uma parábola, podia fazer menção a uma passagem da Escritura, mas ele preferiu, nesse caso aqui, agir. Veja o verso 21. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Então Jesus responde com uma ação, mas não é uma ação despropositada, sem nenhum tipo de planejamento, porque ele executa naquela hora exatamente os milagres que são marcas que Isaías fala no capítulo 35 e no capítulo 61, que são marcas que descrevem o período messiânico. Então, se no tempo messiânico acontecem essas coisas que o profeta Isaías falou, essas coisas agora são as que Jesus, então, realiza. E João compreenderia perfeitamente o recado, né? Se ele está fazendo isso, é sinal de que o tempo do Messias, de fato, chegou. E as marcas são essas: curas, libertação, recuperação de vistas, boas novas anunciadas aos pobres e assim por diante. Então, essas marcas que Jesus demonstra aqui para falar sobre o seu próprio, a sua própria messianidade, são marcas que estão em oposição à expectativa de um Messias nacionalista, a expectativa de um Messias que viria como um guerreiro político para subjugar Roma. E aí Jesus complementa no verso 23, e feliz é aquele que não se escandaliza por mim. Ou seja, quem não alimenta ilusões triunfalistas sobre mim, sobre o tipo de Messias aguardado, também não irá se frustrar, será bem-aventurado, será feliz. Então, outras palavras, é como se Jesus dissesse a João, João, você pode dormir em paz. Você fez a coisa certa. A sua vida e a sua mensagem não foram inúteis. Eu não estou aqui para atender às expectativas messiânicas políticas, mas eu continuo sendo o Messias verdadeiro, o Messias prometido nas Escrituras. E aí ele age referendando as Escrituras, mostrando esses milagres. E sempre que nós falamos disso, aqui vai a segunda aplicação para nós, não é? Não é Deus quem deve se amoldar às nossas expectativas. Somos nós que temos que moldar as nossas expectativas de Deus à luz da autorrevelação de Deus. Não é Jesus quem deve se enquadrar na nossa ideia de Messias. Somos nós que devemos moldar as nossas ideias, por vezes erradas, à luz do Messias verdadeiro, que é o próprio Jesus. Essa é uma lição permanente para nós, meus irmãos, que João Batista nos ensina aqui. Nós nos frustramos com Deus quando alimentamos expectativas erradas sobre Deus. Então, é isso que ele nos mostra aqui em segundo lugar. Depois que os discípulos de João saem com essa resposta, um tanto encorajadora, Jesus se dirige agora à multidão que o acompanha, não é? E ele começa com uma pergunta, no verso 24. É uma pergunta bem peculiar, não é? Que foste ver no deserto? Muitos de vocês que estão aqui saíram e foram ao deserto. E o que essas pessoas, talvez alguns de vocês foram fazer lá? O que vocês foram ver? Um caniço agitado pelo vento? Será que foi por esse motivo que as pessoas saíram de casa, iam para essa região desértica ali da Judéia, próximo ao Jordão, para se assentar num daqueles lugares e fazer um exercício contemplativo? Será que eles foram para ver esse caniço sendo balançado pelo vento? Será que isso era algum tipo de espetáculo atraente?
Valeria a pena fazer uma viagem para isso? Ainda sem dar resposta, Jesus prossegue. O que mais foste ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão no palácio. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que é no palácio que existem os grandes desfiles, os grandes banquetes, as programações, os espetáculos extraordinários. Alguma coisa que atrai a atenção das pessoas, com certeza não está no deserto. Aqueles que foram a João, portanto, não estavam interessados nisso. João era o oposto de tudo o que se pode pensar em termos de beleza ou glória humana. João era visto como uma figura ascética pelos do seu tempo. Ele era nazireu, não cortava o cabelo, não bebia vinho, vivia afastado do convívio social comum. Ele tinha hábitos alimentares diferentes, comia gafanhotos, mel silvestre, vestia roupas incomuns também, com pele de camelo e um cinto de couro. Então, não bastasse todo esse jeitão, ele ainda pregava uma mensagem que era dura e radical, que do ponto de vista humano só poderia afastar as pessoas e nunca agregar qualquer grupo para si. Ele tem de tudo para ser a pessoa mais impopular de toda a Escritura. O deserto é reconhecidamente um lugar de silêncio, de solidão, de desconforto, de escassez. E João Batista não faz nenhum marketing pessoal para tentar driblar essas dificuldades. Ele simplesmente não se preocupava com isso. Ele não queria atrair as pessoas artificialmente para si. Mas o que é extraordinário na história desse homem? Contra tudo e contra todos, as pessoas vão até ele. Elas vão porque sabem que ali está um homem cheio do Espírito de Deus e que anuncia a verdade de Deus. Não estava ali um homem pop, sabe? Aliás, como nenhum dos profetas era. Se você encontrasse profeta, provavelmente você não ia querer tirar uma selfie com ele. Isso quem diz é o Eugene Peterson. Mas ali estava um homem cheio de Deus. E como isso é importante para nós ainda hoje, meus irmãos. Na era da tecnologia, do engajamento, onde a vaidade é aplaudida, onde o evangelho é diluído por receio, por medo de chocar as pessoas, por medo de que o evangelho não seja bem aceito socialmente. O exemplo de João Batista desmorona tudo isso. João Batista não estava interessado em parecer uma pessoa legal, nem com sua roupa, nem com a sua mensagem. E todos nós, então, podemos aprender com ele. E a aplicação nesse ponto é o seguinte: mais importante do que fazer uma boa propaganda de Jesus é carregar em si o conteúdo de Cristo. Sabe, carregar em nós mais traços da pessoa de Cristo. Um dos problemas da igreja evangélica hoje é que as pessoas fazem muito marketing de Jesus, mas carregam pouco conteúdo dele em si. Essa coisa da propaganda, quem é que não se sente irritado hoje pela infinidade de propagandas que estão espalhadas em todo lugar? No seu celular, no vidro do ônibus, nas paredes das lojas, até do elevador tem propaganda agora de alguma coisa extraordinária que você não tem, mas devia ter. Então, onde quer que você olhe, tem algum tipo de propaganda. Entendam bem, nós devemos sim propagar o nome de Jesus. Esse é o nosso dever enquanto igreja. O que nós não devemos é ter esse esforço descomunal por popularidade. Ou então ter esse medo de ser afetado de alguma maneira, ou medo de ser impopular por causa da fé, e com isso negociar as verdades da fé. João Batista não queria ser popular, mas contra todas as perspectivas humanas, um grande número de pessoas se juntaram a ele.
Então, é esse o testemunho de Jesus, não é? Vamos ver aqui agora o verso 26 a 28, quando Jesus fala que ele é mais do que um profeta. Por que isso? Se vocês notarem no verso 27, é dito que João ele é, na verdade, o cumprimento de uma profecia. E essa profecia é de Malaquias, capítulo 3, verso 1. Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará teu caminho diante de ti. Então, João, ele é o último dos profetas tradicionais, no mesmo estilo do Antigo Testamento. Eu sei que tem textos no Novo Testamento, em Romanos, em Efésios, que falam de profecia, vamos deixar isso para outra aula, né? Mas no sentido de profeta tradicional, tal como era no Antigo Testamento, João é o último, a Bíblia diz assim. Nesse verso de Malaquias se fala que ele é este mensageiro. Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Então, o que acontece em torno dele, desde o seu nascimento, é uma grande expectativa. Em Lucas 1, verso 66, é dito: e este menino, que irá ser? Pois a mão do Senhor estava com ele. Isso aqui é a versão teológica do ditado, né? Essa criança promete. Nesse caso, quem promete é o próprio Deus. É Deus quem diz que João vai ser uma pessoa imprescindível na história da redenção. O texto prossegue aqui, no verso 29 e 30, eu não vou me deter muito, ele simplesmente apresenta aqui um contraste, onde é dito que todo o povo, até os publicanos, eles aceitaram a mensagem de Jesus e de João Batista, que era a mesma, mas a grande elite religiosa, os fariseus, veja o verso 30, eles rejeitavam, né? Não reconheceram o caminho de Deus que estava na frente deles. Então, por isso, no final do texto, Jesus agora vai apresentar uma parábola sobre aquela geração. Vejam o verso 31. Aqui posso comparar os homens desta geração. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos o lamento, mas vocês não choraram. Porque veio João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicano e pecadores. Então, o povo daquele tempo é comparado por Jesus aqui a um bando de crianças mimadas, birrentas. Tem brinquedos diversos, tem músicas diferentes, mas nenhuma agrada. Não brincam, não entram na música e ainda justificam os motivos para não entrar em diálogo umas com as outras. O que acontece? De acordo com a Bíblia, João Batista tem apenas 6 meses de diferença de idade de Jesus. Então, este povo foi contemporâneo tanto de um quanto do outro. Eles ouviram, tiveram acesso tanto à mensagem de Jesus quanto à de João Batista. Cada um deles tem um perfil diferente de abordagem. João, como nós já vimos um pouco, era tido como um asceta, ele vivia distante, vivia nas regiões áridas da Judéia, era rigoroso nos hábitos, na alimentação, inflexível, corajoso e radical, a ponto de denunciar o pecado de Herodes, não é? Mesmo que isso lhe custasse sua própria vida. E Jesus estava um pouco mais próximo do cotidiano, se é que vocês me entendem. Ele se assenta com pecadores, ele ensina por parábolas, ele recebe crianças de braços abertos, ele interage com mulheres, com ricos, com pobres, ele age com misericórdia. Enfim, cada um estava tocando uma música ao seu modo. Mas muitos daquela geração não aceitaram nem dançar na música alegre e nem chorar na música triste. É o que Jesus está dizendo aqui.
Então era um coração completamente fechado, um coração completamente impermeável à ação de Deus que estava acontecendo naquele tempo. Nem João, com a sua postura ascética, nem Jesus um pouco mais aberto, era bom o suficiente para eles. Porque esse coração fechado nunca vai achar que é o suficiente, não é? Então, o que essa última parte nos ensina, meus irmãos? Quando Jesus se compara com João, é que Deus usa pessoas com diferentes personalidades. Para o reino de Deus, cada uma é importante. João Batista tinha muita coisa em comum com Jesus, mas também tinha alguns traços da personalidade que eram diferentes. Mas o próprio Jesus testemunha que não houve ninguém maior do que João. Então, ou seja, a personalidade de João, o ministério dele é reconhecido, independente disso, não é? Então, isso parece uma coisa trivial que eu estou dizendo aqui, que as diferenças não são um problema, né, e que Deus usa diversas personalidades, mas tem seitas com nome de igreja por aí que as pessoas imitam até o timbre de voz do líder. É ridículo isso, com todo respeito, desculpe o peso da palavra, não é? Um pastor e uma cópia mal feita, replicada dele nos outros. Eu já ouvi falar de igreja que as pessoas estão usando até a mesma cor da roupa. Que história é essa? Onde é que nós vamos parar? O que nós ganhamos se nós apagarmos do corpo de Cristo a sua diversidade? Nós, na verdade, perdemos força, perdemos o poder de alcançar diferentes públicos. Então, nessa parte final, quando Jesus nos mostra o ministério de João e como ele foi grande, como ele foi importante, nós percebemos que Deus pode usar a cada um de nós, com seus dons, com seus talentos, com as suas peculiaridades, como um instrumento poderoso no seu reino. Então, a minha oração, meus irmãos, é que o exemplo de João Batista nos ensine, nos ajude a honrar ainda mais a Cristo. Porque se queremos honrar a memória e o legado de João Batista, nós devemos ouvir o que ele mesmo diz. E com isso eu termino. Ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? Essa é a grandeza de João, reconhecendo que Jesus é superior a tudo e a todos. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nós te louvamos por essa noite em que estamos mais uma vez diante da sua bendita palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor usou ao longo da história da redenção tantos homens e mulheres diferentes, é verdade, uns dos outros, mas cada um, Pai, atendendo a uma necessidade de um tempo, de um lugar, de uma geração, e que foram perfeitamente, que cumpriram perfeitamente o seu chamado, a sua vocação, Deus. Que o Senhor também nos dê sabedoria, discernimento, para que possamos identificar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos e que tudo isso seja um instrumento, Deus, para a proclamação do Teu Evangelho. É isso que importa em nossa vida. Por isso, abençoa a cada um de nós, abençoa a nossa igreja, que nessa multiplicidade de dons e talentos nós possamos ter unidade em torno da pessoa bendita de Jesus Cristo, sempre trabalhando para a glória do Seu nome, ó Deus. Por tudo isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Vão em paz. Tenham um bom descanso todos.